Caso Icaraíma, no caso dos 4 desaparecidos em agosto, que foram encontrados em setembro sem vida, Robisley, Rafael, Diego e Alencar. Todos conhecem, viram esse caso. Um caso que parece mais um filme de Hollywood. Se eu falasse aqui sobre o filme, sobre uma série, acho que não teriam tantos adjetivos e uma história tão bem, com um enredo tão bem feito. Se eu falasse como um filme, olha só como seria essa história. Homens saem de sua cidade para realizar um serviço de cobrança. Chegam no estado vizinho, se deparam com uma família ligada à criminalidade local. Eles vão num dia, queriam voltar no outro. São impedidos. Acontece uma emboscada. Nessa emboscada, os 4 são levados e o carro que eles estão também. O carro, então, é levado para um outro local, colocado em um bunker e enterrado. Se fosse um filme. Preste atenção. Os homens são retiradas suas vidas. Os 4 são colocados em um outro bunker, a 600 metros. A polícia procura desesperadamente esses homens desaparecidos. Ninguém viu, ninguém sabe. Máquinas pesadas foram utilizadas para ocultação do carro. Essas mesmas máquinas talvez tenham tirado o carro do local quando utilizados pela polícia. Uma família ligada à criminalidade. Ao começar a investigação do homicídio quádruplo, deparamos com uma criminalidade com um enredo muito maior. O crime dos 4 é apenas uma ramificação. O que acontece na cidade é o crime organizado trabalhando fortemente, de maneira profissional, de maneira a não deixar rastros. Os mesmos que tiraram a vida dos 4 agora são investigados pelo contrabando, pela influência e pela própria ameaça às pessoas da cidade. É chamada Força Nacional. A Força Nacional atua em conjunto com a polícia local. Se descobrem 100 locais para armazenamento de drogas, cigarros e contrabandos. Isso eu estou falando como se fosse um filme, só que não é. Pelo enredo. Os 4. 2 homens, pai e filho, fogem da cidade. De maneira cinematográfica. Ninguém viu. 12 pessoas de uma mesma família desaparecem, sem deixar qualquer rastro. Passam-se meses. E essa família, essas 12 pessoas que saíram da cidade nunca mais foram encontradas. Até que a esposa de um dos foragidos retorna para a cidade. Ela está grávida de 8 meses. Prestes a dar à luz. A esposa do outro foragido também retorna. O que elas querem? Uma até se desconfia. É por conta da gravidez. Mas e a esposa do chefe da família? Do Dom? Dom Antônio Boscariolo. O que ela quer na cidade? A polícia tenta desesperadamente o encontro dessa família. Se descobre então que outro filho de Antônio, ele trabalha na criminalidade de estado vizinho. A influência e ramificação dessa organização criminosa é interestadual, quiçá internacional. Uma organização criminosa que atua na fronteira do Brasil com o Paraguai. É um enredo do filme ou não é? Isso eu estou falando uma parte, né? Do jeito que eu contei agora, parece um enredo do filme ou não? Se não for, me corrijam, tá? Se não for, me corrijam. Mas eu acho que parece, tá? Eu acho que parece. José Henrique. Como vai, José Henrique? Tudo bem? Boa noite a todos do canal Marconde Marques. Marconde, gosto dos seus programas. Obrigado, Maria. O que vocês me respondam nessa introdução que eu falei agora? Parece ou não parece um enredo de um filme? Se alguém me contasse, eu falasse, nossa, é um filme de ação e suspense, né? Se alguém, se alguém me falasse, me contasse, eu falasse, é um filme de ação e suspense que parece ser muito bom.
Só que aí temos que lembrar que não é um filme de ação e suspense. Temos mulheres viúvas, famílias que choram a ausência desses homens, mulheres que têm medo e mulheres que vão à luta. As esposas Robson, de Rafael e Robson vão à luta. A esposa Alencar, um medo impera. E a esposa do Diego, a necessidade faz com que ela fique calada. Mas juntando tudo, duas mulheres, duas viúvas vão atrás, descobrem um carro, entram na mata. Para mim, as protagonistas desse filme. Para mim, se isso fosse um filme, as protagonistas seriam as esposas do Robisley e do Rafael. Vocês concordam comigo ou não? Vamos fazer mais interativo hoje. Depois vamos falar dos bunkers. O que vocês acham? Eu acho que se formos colocar escolher as protagonistas, seriam a esposa do Robisley e a esposa do Rafael, né? Elas seriam as protagonistas desse filme, se fosse um filme. O homicídio quádruplo seria a motivação do filme, né? O início, o começo da história, a introdução. E o desenrolar do filme seria a busca por essa família ligada a uma criminalidade muito maior. Essa teia de crimes ligados à família Buscariolo. Seria um ótimo enredo esse filme, né? As esposas protagonistas e Buscariolos, os intocáveis. É isso, exatamente, exatamente. Aqueles que a justiça dos homens não alcança, a justiça de Deus não falha. Com toda certeza, Maria, com toda certeza. Júlio, o caso do Adalberto, onde eu conheci você, o que você me fala sobre isso, Júlio? Meu Deus, eu queria muito falar sobre o caso do Adalberto. Eu estou tentando fazer a volta desse caso, mas eu dependo muito, muito da esposa do Adalberto vir aqui falar. Porque eu não tenho, infelizmente, mais novidade nenhuma. A investigação não avançou nada. E para podermos ali dar uma pressionada, nós precisamos das pessoas, né? Ian, obrigado, Ian. Marconde, pode ser pesado, o que direi, mas se fosse comigo, essa esposa desse cara nunca mais voltaria para ele. Ian, eu entendo. Eu entendo o que você está falando. E não é tão pesado, não. Não é tão pesado, não, tá? E gente que passa pano, Estela, e gente que passa pano para a polícia. Estela, o que é passar pano para a polícia? O que é? Eu queria entender quando as pessoas falam isso, passar pano para a polícia. Por exemplo, no caso do Alberto, estamos aqui em cima procurando uma resposta e falando que a investigação não avançou. O que é isso, passar pano? Quando a polícia erra, a gente tem que falar. Quando acerta, também. Mas vocês sabem, né? Eu não sou muito fã de falas, né, conspiracionistas, né? Não sou. Então, as mulheres são bem protagonistas, são bem protegidas pelo crime organizado. Não sei. Fecha os olhos para coisas erradas, eu acho. Gente que fecha os olhos para coisas erradas, acho que não é passar pano, não. Fala mais sobre o caráter da pessoa, né? Eu acho mais sobre isso. Se você querer proteger erros, você é tão errado quanto, né? Eu acho isso. Quem protege erros é tão errado quanto. Resumindo, meu pensamento é esse. Deixando solto o Mamute e os outros que estão claramente envolvidos. A polícia deixa a entidade muito exposta para críticas. Isso é ruim. Wagner, concordo em gênero, número e grau, tá? Por outro lado, deixar essas pessoas livres colabora para a fuga. Sim, sim.
Marconde, você não acha estranho que o governador do Paraná nunca tocou no caso, sendo que a maioria, quando é caso de grande repercussão, eles falam, tem gente grande aí, Marconde. Olha, a gente sabe que tem gente grande, né? Não sei em que sentido. Mas quando falamos, por exemplo, na operação de ontem, que a Polícia Federal desmantelou uma organização que já tinha mexido lá com mais de 50 milhões de reais, nós estamos falando de gente grande. 50 milhões de reais eu não tenho. Quem tem ali operando com 50 milhões de reais é uma pessoa de certa influência, concorda? Mas a investigação, quando ela ainda está em aberto, eu não gosto muito de fazer críticas, sabe por quê? Uma vez eu fiz uma crítica que eu fiquei de errei muito feio. Porque o que os policiais queriam era dar corda. E quanto mais corda deram para a pessoa livre, quando eles prenderam, ao invés de prender um, prenderam 10. Então eu fiquei calado, entendi. Por isso que eu sempre aguardo. Eu sempre aguardo. Eu sempre espero o melhor, né? Posso ser inocente, mas eu sempre espero o melhor. Cheguei agora, Elaine. Eu acho que essa polícia não está procurando nenhum desses bandidos, não. Todo mundo está achando isso. Todo mundo está achando isso, inclusive as esposas. Né? Inclusive as esposas. Boa noite, Marcondes. Parece que sim, porque você não escreve, você tem uma ideia boa. Obrigado, Vitor, obrigado. Em tudo, em todo canto tem gente grande. O presidente da República é um ex. Ah, vamos tirar a política, né? Vamos tirar a política. Vamos tirar a política, porque política sempre dá problema. A mão esquerda e a mão direita nunca se falam. É impressionante. Dando de comer para o informante para ele mostrar a telha. Isso aí. Felipe novamente, Marconde. Tem mais câmeras em Caraíma. Como confiar nos policiais que, pela situação toda, estavam envolvidos? Olha, a doutora Josiane falou em peculato, né? Eu não sei de quem. Então não vou falar, mas alguém envolvido da administração pública tem. Lembra, Marconde, as esposas ficaram mais de 20 dias sem notícia? Sim, sim, com certeza. Paz, irmão Marconde, há 2 semanas você diz que eles serão presos e nada. Acredito que não conseguiram encontrar ou sabem que estão, mas atuam por interesse. Olha, eu acho, tá? Eu acho que mais uma hora ou outra, eles serão presos. Eu não sei quantas pessoas serão presas. Conversando com a doutora Josiane, ela tem uma visão mais avançada do que a minha, né? Em nível de informações que ela não pode me passar. Mas ela falou que está bem esperançosa. Ela só não está gostando dos prazos. Então, tem coisas avançando que a gente não está sabendo. E é bom que seja assim, né? Em alguns pontos. Mas vamos falar sobre os bunkers. Depois a gente continua mais um pouco. Vamos falar sobre os bunkers. Acho que está todo mundo aqui querendo informação desse local. Na data de hoje, na data de hoje, foram encontrados nas mesmas terras em que Robsley, Rafael, Alencar e Diego foram encontrados, mais 22 locais utilizados pelo crime organizado. 17 esconderijos e 5 bunkers. Por que eu falo 5 bunkers e 17 esconderijos? Não estou falando de 22 bunkers. Porque o bunker é uma estrutura bem feita, né? O bunker é um local da terra, um buraco aberto na terra, que é depois passado por um sistema de alvenaria. Então se coloca tijolos, embolsado, um quarto dentro da terra. Com a parte de cima, teto, tudo bem escondido mesmo. E o esconderijo, ele pode ser um buraco, só na terra, pode ser lona. Então, por isso que eu não chamo os 22 de bunkers. Eu posso falar 17 esconderijos e 5 bunkers, tá? Porque os 5 bunkers realmente construídos ali. E a Polícia Civil localizou esses 22 locais. 22, desculpa, localizou 22 bunkers e 17 esconderijos de menor parte, tá? Foram 39 locais. 39 locais, desculpa, falei errado. Na mesma fazenda onde os corpos foram encontrados. Lá no noroeste do Paraná, ali perto da fronteira.
Os locais foram catalogados com apoio da Força Nacional e da Polícia Militar Ambiental. Vejam vejam bem que quem está descobrindo esses bunkers é sempre a Força Nacional, né? É sempre a Força Nacional e sempre a Polícia Ambiental. Já notaram isso? Não há ninguém da investigação da Polícia Civil? É só um adendo, tá? É só um adendo com relação a essa informação. É sempre a Polícia Ambiental e a Força de Segurança Nacional, que conversa diretamente ali com a Polícia Federal, né? Uhum. E só para você ter ideia, quando a gente fala ali que esses 22 bunkers e esses 17 quando eles foram encontrados agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que quantos desses foram construídos pós o encontro do Robsley, do Rafael, do Diego e do Alencar? Acho que alguns, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, os quatro eles foram encontrados quando? Dia 19 de setembro? 19 de setembro, né? Vai fazer um mês agora. Não. Vai fazer um mês agora. As vítimas foram encontradas a aproximadamente 500 metros de onde foi localizada a caminhonete Fiat Toro, lá nas proximidades da Mata do Tenente, né? A Polícia Ambiental de Umuarama localizou no dia agora um carro enterrado, no dia 12, e depois os corpos, né? Dia 19, uma semana depois. Que todos sabemos o que aconteceu. Eles estavam desaparecidos lá em Caraíma, foram fazer a cobrança. E eu pergunto para vocês, algum desses bunkers estava com material? O que vocês acham? Vocês acham que algum desses bunkers estava com material? Nenhum. Nenhum. Nenhum dos esconderijos. Mas esses 17 esconderijos foram feitos agora. Com toda certeza foram feitos agora. Tá? Os 17 esconderijos foram todos feitos posterior do crime. Nenhum foi anterior. Sabe por quê? Porque se tem fotos dos locais onde foram encontrados antes, durante ali o encontro dos homens e agora com esses esconderijos. Então já estão voltando ali as rotas. A Polícia Federal fez uma operação, parou ali o Mato Grosso do Sul, estão tendo que voltar para o Paraná. Olha a situação. E aí a gente fica sabendo que não é só material eletrônico, né? Não é só cigarro, mas aquela erva, né, cannabis, que vem em toneladas, e armas. As armas que chegam ali para toda a criminalidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas isso é conversa para outra live, né? Conversa para outra live. Eu só queria trazer essa informação dos bunkers para vocês entenderem o seguinte: esse tipo de crime, ele não acontece sem muito profissionalismo, uma organização altamente ali hierarquizada, é, com diretrizes, normas, mas ele também não acontece sem conluio de algum agente público, infelizmente. Esse tipo de crime só acontece porque temos ali a participação de agentes públicos, infelizmente. E esses quatro perderam a vida para essa família, para dois homens que já eram conhecidos na cidade por práticas criminosas. Um que se falava que era coronel, delegado, sempre andava armado, o outro a mesma coisa.